Fala, conectados! Estamos aqui reunidos para mais um Resumo Conectado. A notícia que deu o que falar nessa última semana foi a primeira imagem já capturada na história da humanidade de um buraco negro. Cientistas conseguiram finalmente fotografar o fenômeno acontecendo a bilhões de anos-luz da Terra. Foi todo um conjunto de observatórios ao redor do mundo todo, numa coletiva que ganhou o nome de Event Horizon Telescope, ou Telescópio do Evento do Horizonte, para conseguir capturar uma imagem desse fenômeno, porque o negócio é complicado. O buraco negro, colocando em termos bastante simplórios assim, ele tem tanta massa que a gravidade dele fica tão forte que ele consegue até distorcer a luz. Porque a luz a gente não sente, né? Não imagina que ela tem massa. Inclusive, na maioria dos cálculos, a massa da luz pode ser ignorada, mas ela tem um pouquinhozinho que consegue ser atraído por uma quantidade tão absurda de gravidade. Então, a fotografia de um evento desse acontecendo e colocando assim no papel a prática de um acontecimento que foi teorizado por Einstein há mais de 100 anos, há mais de 100 anos ou 100 anos redondo, mas bom, cerca de 100 anos atrás, é um grande passo para a ciência, é por isso que chamou a atenção e meio que deu um rebuliço essa semana de conseguirem fotografar esse buraco negro. A imagem fica meio desfocadinha, mas meus amigos, vocês não têm ideia de como é difícil esse acontecimento, então não dá para reclamar de como ficou, e é bem legal ver comparada com projeções de Einstein e tal, e ver que o cara previu o negócio muito certinho. Esse tipo de coisa é sempre muito bacana. Quem quiser se aprofundar no assunto, eu tô sendo bem superficial, porque é complicado, então quem quiser se aprofundar no assunto pode ir lá no mundoconectado.com.br, que a gente põe o link aqui na descrição do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, se você estiver ouvindo no podcast, pode ser que você já veio pelo site mesmo. Então ali, as notícias que a gente comenta no Resumo Conectado ficam linkadas no post original do Resumo Conectado, e aí vocês podem se aprofundar em alguns assuntos. Essa do buraco negro, fica a dica, é uma boa dar uma aprofundada para ver quanto trabalho que deu chegar nessa imagem. E a Microsoft finalmente vai parar de forçar os seus updates do Windows para seus usuários. A empresa já vem fazendo essa mudança gradualmente no Windows 10 Home. Lembrando que o Windows 10 Pro ele já oferece mais configurações, você consegue mexer ali nos updates. Não é muito intuitivo, mas ali nas configurações do sistema você consegue dar uma fuçadinha e parar esses updates, ou pelo menos pedir para fazer depois ou para te notificar. Mas no Windows 10 Home o pessoal ainda tinha muito pouco controle sobre como fazer essas atualizações. Em alguns casos o cara podia no máximo adiar, mas ele não podia, por exemplo, pausar completamente, ou pausar por um certo tempo. E tudo isso foi vindo aos poucos. No início era fazer update e pronto, saiu o update o cara é obrigado a fazer. Com tanto tempo de mercado do Windows 10 e principalmente depois de alguns updates darem alguns probleminhas, a Microsoft enfim vai deixar o cara ir lá e falar: não quero fazer update, eu faço quando eu quiser, eu clico ali e faço. E é essa configuração que vai ser adicionada no próximo update do Windows. Que se você usa o Windows 10 Home, pode ser que esse update ainda seja feito automaticamente. Mas aí você vai ter mais controle e vai poder controlar o que faz e deixa de fazer. Pequenos updates são super fáceis de pausar e tudo mais. Agora, update grande e que a Microsoft acha importante, patch de segurança, esse tipo de coisa, você vai receber uma notificação dela falando tipo assim: não, você tem que fazer esse update aqui, é muito importante. Mas ainda vai te dar a opção de fazer ou não se você mexer ali nas configurações para tirar o automático. E indo para os smartphones, que é sempre um assunto que não deixa de aparecer no Resumo Conectado, a gente teve o vazamento de algumas imagens conceituais do que pode ser o Zenfone 6. E é aquela coisa, são imagens renderizadas, não é a fotografia de um smartphone realmente, e a imagem não é oficial, tá naquela coisa de rumor, pode ou não ser. Mas o que chama a atenção é que esse aparelho em questão que apareceu nessas imagens, ele tem um slider duplo, ele vai para cima e para baixo. A Asus, ela já fez isso em outros aparelhos, pegar um conceito que deu certo com outros smartphones e tentar implementar no Zenfone com algum twist, com alguma coisa diferenciada, com um plus a mais, como o povo fala. Então não é assim fora da realidade que a Asus tentaria implementar um slider com alguma diferença, com alguma coisa única para si. Mas lembrando, isso é só uma coisa que adiciona credibilidade a um rumor, a informação não é oficial. Esse tal desse slider duplo funcionaria, tipo, você puxando para cima, é da maneira que já é o slider do Mi Mix 3, por exemplo. Então ali as câmeras frontais ocultas, para que você possa não ter um notch na tela, não ter essas câmeras ocupando espaço na tela, você faz o slide para cima, então ali as câmeras. Mas você poderia também fazer o slide para baixo,
para aparecer ali no rodapé do smartphone, se é que dá para chamar assim, uns controles extras que podem ter aí funções variadas dependendo do aplicativo que você está usando, dependendo do uso que você está fazendo do smartphone. Um exemplo muito simples é controles de mídia, de multimídia, para quando você está vendo um vídeo ou ouvindo uma música, você fazendo esse slide para baixo poderia ter ali já os botões do pause, play, stop, skip, esse tipo de coisa. Seria uma função bem interessante e, claro, tem que ver o quanto isso impactaria no preço do smartphone para algo que é mais assim uma regalia, né? Um luxo. Mas lembrando que o Zenfone 6 vai ser uma linha, provavelmente, se seguir como tem sido a linha Zenfone, vai ser uma linha que tem um smartphone de luxo, mais acessível, etc. Mas enfim, a gente vai saber essas novidades muito em breve, porque o evento de lançamento do smartphone é logo em maio. Agora vamos falar de um dispositivo já lançado, o Galaxy S10. Um dos grandes destaques do anúncio do smartphone na conferência da Samsung foi que ele traz um novíssimo sensor de digitais embaixo da tela, do display, que claro, não é uma tecnologia inédita, mas no caso da linha S10 tem uma novidade que é inédita, que é o sensor ultrassônico de digitais, porque em vez de fazer uma leitura a laser com luz, ele faz uma leitura usando ultrassom, o que faz a leitura da sua digital ser 3D, pega ali o relevo e as ranhuras do seu dedo, etc., o que torna esse sensor mais seguro. Mas mais seguro não significa que ele não pode ser enganado, porque a notícia da vez é essa. Um cara conseguiu fazer uma impressão 3D da própria digital, claro, ele fez o teste em casa, ele não roubou o smartphone de ninguém, mas ele conseguiu fazer uma impressão 3D da digital dele e desbloquear o smartphone. Foram necessárias 3 tentativas, deu trabalho, ele até esqueceu de... vamos explicar como que ele fez isso. Para tentar refletir, simular uma situação em que uma pessoa poderia estar invadindo o smartphone de outra, por ter roubado ou tentando invadir a privacidade de alguém que conhece mesmo, ele fez o seguinte, ele pegou uma taça de vinho, e aí ele tirou uma foto da impressão digital dele que ficou nessa taça de vinho, levou essa foto para programas de simulação 3D e renderização de imagens, aí ele criou um modelo em 3D dessa digital que ele fotografou, e ele imprimiu esse modelo em 3D na impressora. Numa das vezes ele esqueceu de espelhar a digital, porque durante todo o processo ela acaba ficando invertida, e depois ele precisou de mais uma tentativa porque realmente não ficou legal, e na terceira ele conseguiu. Ele imprimiu um modelinho da digital dele, uma plaquinha de plástico, que destrava o smartphone. E ele disse assim, todo esse processo demorou muito, mas agora que ele sabe fazer, ele conseguiria fazer isso em coisa de 5 minutos, para começar a imprimir. A impressora mesmo leva uns 13 minutos para imprimir a digital. Mas num espaço de meia hora, se o cara consegue correr para casa com o seu smartphone, antes de você perceber que está sem ele, ele já teria conseguido destravar seu aparelho. Então é uma coisa interessante para a gente destacar, porque é uma situação muito inusitada e muito diferenciada, que é um problema maior para quem realmente tem informações muito sensíveis no smartphone, mas é bom alertar as pessoas que às vezes as empresas batem tanto nessa tecla de segurança que elas acabam não comentando que nem tudo é perfeito e não tem como ter um smartphone intransponível. O cuidado que você tem para não perder seu aparelho também é sempre muito importante. Ainda mais levando em conta que métodos de pagamento pelo celular estão ficando cada vez mais populares, ainda mais no exterior. O Samsung Pay, Apple Pay, etc. estão bombando. Então, se você tem seus dados do cartão no seu smartphone, o cuidado tem que ser redobrado. Falando ainda dos smartphones da Samsung, a empresa lançou um novo aparelho nessa semana. Lá vem mais um Galaxy. Pois é, mas a série Galaxy A é bem interessante porque essa é a série que a Samsung tem reservado para tentar novas tecnologias, mostrar novas soluções para smartphones. E é bem esse o caso do Galaxy A80, revelado nessa semana. O Galaxy A80 tem um diferencial muito interessante porque ele incorpora aquela tecnologia de slider para ocultar a câmera frontal, mas com um diferencial muito único, que na verdade a câmera frontal dele é também um conjunto de câmeras traseiro. Ou seja, ele na verdade só tem um conjunto de câmeras, triplas. São 2 câmeras de verdade e uma terceira câmera que age mais como aquele sensor de distância para fazer retrato, bokeh, essas coisas. Bokeh, eu falei. Esse conjunto de câmeras ele fica num eixo que quando você ativa o slider, automaticamente o smartphone roda essas câmeras na sua direção, para elas funcionarem como câmeras frontais. Quando você fecha o smartphone, elas rodam de novo para ficar viradas para trás. Isso é muito interessante do ponto de vista que você tem um conjunto só de câmeras que são as melhores câmeras possíveis no smartphone. Não tem muito aquela situação de a câmera traseira é melhor, a câmera frontal é piorzinha, etc. Não, você vai tirar fotos com a mesma qualidade que você tira fotos da paisagem, vão sair as suas selfies ou as suas fotos em grupo, etc. E isso é muito bacana.
foram levantados suspeitos e preocupações de esse tipo de mecanismo de movimento automático poder ser um pouco sensível ou frágil, acabar quebrando com muito uso, etc. A gente ainda não tem informações de testes da durabilidade desse smartphone, porque ele acabou de ser lançado, mas essa é uma informação para ficar de olho para ver qual é. Só que é muito interessante essa nova tecnologia para a gente ver se pega no futuro. E para concluir o resumo conectado falando ainda de avanços tecnológicos, esse foi um programa bem, futuro da ciência. Para concluir falando disso, a gente teve uma novidade da Sony que mostrou um painel, um display, com resolução de 16K. Ou seja, não é o 8K que está surgindo TV agora que já falta conteúdo, não, é o dobro disso, 16K. E é um painel enorme, ele tem mais de 5 metros de altura por quase 20 metros de comprimento, uns 19 metros de comprimento. É uma coisa monstruosa e, claro, ele não é um produto comercial, você não vai encontrar TVs nas lojas com esse tamanho todo para ter que ter um cinema em casa. Esse painel vai ser usado no Instituto de Pesquisas de Shiseido, no Japão, eu acho que é Yokohama, não lembro agora o distrito, mas ele vai ficar lá para esse Instituto de Pesquisas poder mostrar para seus visitantes vídeos de animais com os animais no tamanho real deles, o que é muito bacana. Você tem um painel desse tamanho todo, você consegue pôr um elefantão lá do tamanho que um elefante é mesmo. Isso é muito especialmente. Isso é muito legal, especialmente para crianças e tudo mais, ou pessoa que não teve condição de ir no zoológico. E também ver o animal no habitat natural dele, né? Não naquela jaula de um zoológico. O animal às vezes tá meio triste e sujo. Mas voltando à tecnologia, que é o nosso assunto. Para fazer isso, a Sony usou, na verdade, vários painéis com uma tecnologia de cristal LED que eles não têm borda. Então, quando você coloca um painel do lado do outro, não tem como notar que você passou de um painel para o outro. Então, ele junta tudo isso e forma esse painelzão enorme de 16K, que é uma tecnologia muito impressionante. Vale a pena dar uma conferida no nosso post no Mundo Conectado. Bom, vamos falar da enquete da semana passada. Na semana passada, o que estava dando o que falar não era o Buraco Negro, era o novo filme dos Vingadores, Vingadores Ultimato. E a gente perguntou para vocês, a respeito da pré-venda desse filme, que derrubou tantos sites de venda de ingressos online, etc. A gente queria saber como é que estava o hype de vocês e se vocês tentaram usar esses serviços que enfrentaram problemas na semana passada. A pergunta foi a seguinte: você comprou ingressos para Vingadores Ultimato na pré-venda? E a resposta vencedora foi: não vou comprar na pré-venda, com 39% dos votos. Uma vitória bem expressiva. Se a gente junta o segundo e o terceiro lugar, dá 40%, dá quase o mesmo número. Então, o pessoal que não está a fim de comprar na pré-venda, que acessa o Mundo Conectado, é a maioria. Não Ligo para Vingadores levou 22% dos votos, eu realmente não esperava esse resultado, afinal é um filme muito popular. Eu acho que são os nossos usuários que realmente não ligam para filmes. E a terceira opção foi sim e não tive problemas. Então, é uma discrepância bem interessante. Logo depois da pessoa que não liga para Vingadores, teve o pessoal que comprou na pré-venda e que não enfrentou problemas. Legal para vocês. O sim, mas tive dificuldades com o site, foi 13%, mas que legal que vocês conseguiram comprar. E não, mas pretendo comprar na pré-venda depois, levou 6% dos votos e eu não sei se vocês vão conseguir. Mas bacana, vamos dar uma olhada nos comentários. Rafael Correia disse: bom, foi uma correria sem igual na hora da compra. Todas as sessões lotadas até o dia 28, coisa de louco. Pois é. Tô falando, é só aqui no Mundo Conectado que a gente tem a resistência das pessoas que não ligam pra Vingadores. Esse filme tá fechando salas. Rainer Seed, desculpa, não sei como disse o nome, disse: dificilmente fiz alguma pré-compra de ingresso em filme. Sou daqueles que gosta de pegar os últimos dias de cartaz e assistir sem confusão e tumulto. Se você não tá com pressa de ver um filme curioso e principalmente na era da internet preocupado com spoiler, assistir no fim da exposição tem essa vantagem que realmente tem menos correria e tumulto. Drone Trix Brasil disse: muito bom vídeo, parabéns. Obrigado. E Alessandro Augusto pediu mais entusiasmo na intro, João, por favor. Às vezes a gente faz uns retakes e o take melhor acaba saindo quando eu já tô meio... E acaba entrando, mas eu vou tentar ficar mais animadinho, prometo. Vamos para a enquete dessa semana. Nessa semana, o que a gente quer saber de vocês é o que você achou da solução de câmeras do Galaxy A80. O A8 já foi, tem até review no Mundo Conectado. O que você achou da solução de câmeras do Galaxy A80? Que eu achei muito interessante, então eu quero saber a opinião de vocês também. A primeira opção é: ótima, queria ver em mais aparelhos. A segunda opção é: prefiro o slider com câmeras frontais, ou seja, o formato, não dá pra chamar de tradicional, porque slider ainda é uma coisa muito nova, mas o formato do slider como ele surgiu, né, com a câmera fixa ali na frente e outras câmeras atrás. A terceira opção é: prefiro o notch.
A quarta opção é prefiro o Water Drop, que ele é que nem o Note, mas ele é só aquela pontinha só para ter a câmera, não tem mais sensores ali, ele fica bem pequenininho. E a última opção vai ser prefiro a boa e velha borda com as câmeras. O formato tradicional do smartphone, que muitos ainda usam, tem as câmeras aqui na borda, não precisa ficar fazendo slide, etc, etc. Vocês podem participar da enquete, como sempre, no mundoconectado.com.br, no post do Resumo Conectado. O post do Resumo Conectado fica linkado, para quem está assistindo no YouTube, o post do Resumo Conectado fica linkado na descrição do vídeo. É só clicar nele que você vai lá, você confere todas as notícias que a gente comentou no resumo e pode participar da enquete. A gente agradece muito quem participa da enquete, que ajuda aí na produção do nosso conteúdo. Aliás, antes de encerrar o programa, eu quero fazer uma pequena errata e me desculpar com vocês, porque eu fiz toda uma notícia da Apple contratando um engenheiro da Tesla, chamando a Tesla de Google. E a Tesla é a Tesla, Google é a Google. Então, para quem acompanha o programa sempre, fica aí meu pedido de desculpa, eu viajei na maionese quando eu estava ali falando. Muito texto para lembrar. Galera, como sempre, eu agradeço quem acompanha o Resumo Conectado, quem assiste no YouTube, quem passou a ouvir no podcast, teve muita gente comentando que é legal, que agora foi pro podcast e tudo mais. Se você está assistindo no YouTube e prefere só ouvir, é só ir ali no nosso post no Resumo Conectado, a gente tem linkado ali o Anchor e o Spotify, que é as plataformas que a gente está saindo, e também um link para você usar no seu agregador RSS, se você preferir. E um grande abraço, ótimo fim de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.